Bom, vamos lá, irmãos. Pela graça de Deus, nós teremos a oportunidade de hoje de chegar, então, ao início da conquista da Terra Prometida. E quando a gente pensa nisso, é inevitável não chegar nesse texto e não lembrar daquela musiquinha que a gente cantou muitas e muitas vezes quando era criança, da conquista de Jericó, né? Eu quase pedi para o Jean cantar aqui para a gente, para que a gente pudesse relembrá-la. Mas, irmãos, apesar de ser uma música simples e a gente tem a tendência de achar, porque é uma música infantil, que a gente não precisa prestar atenção necessariamente, mas apesar disso, irmãos, os versos dessa música trazem a realidade daquilo que acontece no texto que iremos ver hoje. Deus queria ensinar mais uma vez a respeito de uma fé obediente para o povo de Israel. Deus vem preparando o povo até esse momento. E é interessante nessa música, quando eu lembro dela, vou pedir para o Paulão projetar aí para a gente, eu selecionei esse verso, é uma música bem curtinha, com 2 versos e o coro, mas esse verso ele traz para a gente aquilo que a gente vai experimentar daquilo que aconteceu naquele período. E esses versos dizem assim: subam o monte devagar, que o Senhor vai guerrear, cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Rei, rei, rei. Essa parte fica por nossa conta, né? Mas, dentre desses versos, irmãos, como eu falei, uma música infantil, não se trata aqui de uma música para entreter crianças, mas se trata de verdades bíblicas que não somente as crianças deveriam conhecer, mas que nós também devemos aprender com ela. Porque a música está dizendo, o que a música está dizendo é que nessa conquista extraordinariamente impossível, nós precisamos enxergar o poder absoluto de Deus e o valor dessa fé obediente do povo. É nisso que eu penso quando eu canto essa música. Um Deus que entra no campo de batalha para guerrear em favor do seu povo. Um Deus que decreta o fim, a derrota de Jericó, sem a possibilidade desse povo esboçar qualquer reação contra ele. Mas vejo também a preocupação de Deus em fazer com que esse povo compreendesse o valor de uma fé obediente. E é por isso que nós vemos essa atitude de Deus em falar: olha, cerquem os muros para mim. Cerquem os muros. Subam devagar, vocês não precisam ter pressa. Façam como eu falei e vocês vão ver o fim de Jericó. Fé. Uma fé obediente. Deus não está aqui passando estratégias militares de guerra. Não está proporcionando para Israel uma solução diferente, uma solução tática dentro do campo de batalha para Israel. Deus está chamando eles à obediência. Deus está chamando Israel: venha e obedeça aquilo que eu vou dizer para vocês, para que assim vocês possam ver a vitória. É nisso que eu penso, então, quando eu ouço essa música, porque Deus faz isso em favor do seu povo. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. O valor dessa fé obediente, que precisa estar em ação nas nossas vidas, para que possamos apresentar isso diante de Deus também. Talvez você olhando para esse título, né, o valor da fé obediente, talvez você pense: poxa, Paulo, eu entendo isso, mas eu já ouvi falar muito a respeito de obediência. É um tema um tanto quanto batido. Mas eu queria mostrar para os irmãos que o simples fato de Deus estar falando mais uma vez a respeito de obediência com Israel
mostra muito daquilo que passa no nosso coração. Se o povo de Israel, naquele momento, precisava aprender constantemente, relembrar constantemente a respeito de uma fé obediente, isso não é diferente para nós hoje. Porque com muita facilidade esquecemos de exercer essa fé obediente. Como falei então, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5. E a gente vai fazer uma leitura meio diferenciada hoje por conta de que é um texto muito longo. A gente vai ler do capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 27. Então a gente vai fazer o seguinte, eu queria que um dos irmãos se colocassem de pé e lessem os primeiros 3 versículos, do versículo 13 ao 15 do capítulo 5, por favor. Pode levantar. Muito obrigado, Jean. Bom, esses 3 primeiros versículos que nós vemos aqui, dentro desse princípio da tomada de Jericó, eles servem como uma introdução para aquilo que vamos ver no capítulo 6. Porque no momento em que Josué passou o Jordão, Deus ordenou que ele erguesse as 12 pedras como um memorial para eles, eles ergueram. Deus ordenou a circuncisão, eles fizeram. Deus fez com que eles celebrassem a Páscoa, eles também cumpriram com isso. Mas agora, logo no dia seguinte, depois de celebrarem a Páscoa, Josué levanta e vai até Jericó para mais uma vez espiar a terra. Ele vai dar uma olhada naquilo que aconteceu, o que está passando dentro de Jericó, para que ele pudesse, então, dar uma ordem para o exército de Israel. Mas é nesse momento, então, que nós vemos o Senhor aparecendo a Josué para lhe dar mais uma ordem. E é interessante o seguinte, Josué ele encontra com esse homem misterioso que vem da parte do Senhor. E nesse momento, a pergunta de Josué vem muito natural na sua boca. Porque ele está ali para espiar a terra, ele está espionando. E ele se depara com um único homem, não existia nenhuma outra pessoa fora dos portões de Jericó. E aí ele chega para esse homem e fala assim, você é pelo nosso exército de Israel ou você é pelo o exército de Jericó? E é interessante que diante dessa pergunta, nós vemos que Deus precisa dar um esclarecimento para Josué. Josué estava preocupado quem ia lutar por eles. E então Deus, diante dessa pergunta de Josué, Deus responde assim, versículo 14. Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, o homem. Venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Nesse momento, irmãos, o que a gente precisa compreender é que Josué e todo o povo de Israel precisava relembrar que o Senhor não batalhava pelas batalhas de Israel. O que Israel precisava relembrar era que antes de ir para uma batalha, eles precisavam saber que Deus não entra em batalha em favor de Israel, mas Israel é usado em favor dos propósitos soberanos de Deus. Josué fica preocupado porque ele queria que Deus servisse a esse propósito. Mas Deus esclarece para ele, Josué, eu quero que você compreenda uma coisa. Eu não estou lutando a sua batalha. Eu estou lutando a minha batalha.
E vocês estão sendo usados como instrumentos meus para que eu exerça juízo contra a terra de Canaã e bênção em favor de Israel. Mas eu estou agindo em favor do meu propósito soberano. Deus meio que dá uma carteirada aqui para Josué, quando ele se coloca como o comandante do exército. Ele está mostrando para Josué: Josué, eu não sou um soldado de patente baixa que fica guerreando, não. Eu sou o comandante. As ordens vêm de mim. Eu que defino o curso da batalha. Eu que seleciono a estratégia que o exército vai tomar. Sou eu que defino o que vai acontecer na guerra. Lembre-se disso quando você for à batalha, para que você não caia no erro de achar que a sua obediência é para alcançar o meu favor. Não. A sua obediência é uma resposta direta àquilo que eu sou. Eu sou o comandante e vocês são os meus soldados. Mas o comandante não apareceu simplesmente para dar essa carteirada a Josué, irmãos. O comandante de Israel apareceu diante de Josué para que o povo pudesse ser colocado no seu devido lugar, sim, mas ele veio também para dar instruções para esse povo. E é isso que nós vamos ver nos versículos 1 a 5 do capítulo 6. Mas antes da gente ler, eu só queria fazer uma observação, irmãos. Muita gente usa esse texto aqui para dizer que doutrinas a respeito de anjos de guerra, que o anjo vem batalhar pela igreja e que tudo mais, que é varão de guerra e tudo mais. E nós ouvimos isso e esse texto não dá base para entendermos isso. Porque aqui é a expressão direta da própria pessoa de Deus. É uma mensagem do próprio Senhor em favor do seu povo. Só para a gente ter isso em mente, para a gente não se confundir com as coisas erradas que falam por aí afora. Mas voltando então ao nosso texto, alguém se coloque de pé, por favor, e leia dos versículos 1 a 5 do capítulo 6. Muito obrigado. Como nós podemos ver então, irmãos, nos versículos de 1 a 5 do capítulo 6, Josué utiliza o primeiro versículo como informativo, só para relembrar o que está acontecendo. A gente já viu isso no versículo 1 do capítulo 5, onde Josué relata que os povos cananeus, eles ficaram impressionados com o poder desse Deus de Israel e por isso eles se amedrontaram. Então Josué relata mais uma vez aqui, olha, diante dessa situação em que Josué se encontrava com o povo de Israel, prestes a dominar Jericó, e nesse momento Jericó estava toda dentro da sua própria cidade, ninguém entrava e ninguém saía. Esse informativo, apesar de ser algo histórico, ele é muito valioso. Não se trata simplesmente para corresponder a um ensinamento ou corresponder a uma informação apenas, mas ele é muito valioso porque aponta para aquilo que a gente já viu. Os povos estavam amedrontados com o poder do Deus de Israel, incluindo a poderosa cidade de Jericó. A cidade de Jericó, irmãos, era uma cidade muito grande, e ela era muito fortificada, uma das mais fortificadas de Canaã. Era um dos povos mais preparados para a batalha dentro da terra de Canaã. E esses homens é que estão amedrontados e encurralados na sua própria cidade, porque temeram esse poder
do Deus de Israel. Mas nos versículos em diante, do 2 ao 5, vemos a estratégia que o comandante do exército do Senhor vai dar. Irmãos, temos que concordar aqui que essa estratégia, ela não é um tanto quanto convencional. Quando a gente olha para estratégias de batalha, talvez até mesmo nós que somos leigos aqui, pensaríamos em algo mais bem bolado do que, olha, meus irmãos, vocês vão andar de Gilgal até Jericó. E aí, quando vocês chegarem lá em Jericó, vocês vão dar uma volta na cidade de Jericó. Quando vocês terminarem de dar a volta em Jericó, vocês voltem para Gilgal. Façam isso 6 dias seguidos, tá bom? E aí, no 7º dia, vocês não vão dar só uma, vocês vão dar 7 voltas. E depois que vocês derem as 7 voltas, os sacerdotes vão tocar a trombeta. E aí vocês vão gritar, os muros vão cair e vocês vão entrar na cidade. Venhamos e convenhamos, irmãos. Não é uma estratégia que parece ser muito boa. Mas a realidade, irmãos, que nós precisamos perceber aqui é que essas ordens provêm do próprio Deus. A terra de Gilgal até Jericó era cerca de 2 a 3 quilômetros. O perímetro da cidade de Jericó dava em torno de 10 quilômetros. Por dia, eles iam caminhar cerca de 16 quilômetros, sendo que ainda fariam isso no 7º dia e dariam 7 voltas. Só de voltas no 7º dia seriam 70 quilômetros. É muita coisa. Mas sem nenhuma estratégia de fato bélica, de um exército mesmo. Deus não falou assim, Josué, posiciona os atiradores de elite aqui, faz os batedores passarem aqui por trás, façam os espiões cavarem um túnel para que eles possam passar por baixo da terra. Josué, corte o suprimento da água. Deus não faz isso. A cidade estava sitiada. Seria sitiada por Josué e Israel, mas de uma maneira muito pacífica. Quase uma procissão, podemos dizer assim. Mas essa era a ordem de Deus, irmãos. Apesar de não ser uma estratégia convencional, vinha uma ordem direta do comandante do exército. E Josué percebeu isso. Certamente Josué, em seus muitos momentos de oportunidade de guerras que ele teve, e ele liderou Israel antes mesmo de Moisés morrer, ele liderou Israel em batalhas. Com certeza, Josué tinha pelo menos uma noção de que não era uma estratégia convencional. Não seria uma estratégia humanamente viável. Mas Josué sabia que essa ordem vinha do próprio Senhor, do comandante do exército. E por isso, então, nós vamos ver agora, nos versículos 6 e 7, como Josué responde a isso, a essa ordem dada pelo comandante. Alguém leia para mim, por favor, versículos 6 e 7 do capítulo 6. Muito obrigado. Nós vemos então que, diante dessa estratégia pouco convencional, o comandante, vamos dizer assim, o líder desse exército, ele acata as ordens desse comandante. Ele olha para aquela estratégia e, apesar de humanamente não enxergar algo viável, ele toma a atitude de passar a ordem para esses homens. Meus irmãos, não pensem que é fácil tomar essa atitude. Aqui para Josué, não. Imagina, você está sendo responsável pela vida de 600 homens que estavam prontos para a batalha. Imagina, você colocar eles nessa situação. Não era uma decisão fácil para tomar.
E percebam, irmãos, que muitas vezes nós questionamos a ordem de Deus por coisas muito menores. Ouvimos Deus direcionar a gente nas nossas batalhas diárias e muitas vezes questionamos o procedimento de Deus. O Senhor acha que orar vai resolver o meu problema? O Senhor acha que ler a Bíblia e obedecer vai resolver o meu problema agora? E muitas vezes pensamos assim. Mas Josué não pestanejou. Josué não tremeu diante dessa ordem dada pelo comandante. E ele passa prontamente a ordem para os seus subordinados, com o objetivo de que eles compreendessem também essa ordem, como vinda do comandante do exército do Senhor, e para que assim eles também pudessem apresentar uma fé obediente a esse Deus. E é isso que vamos ver agora. Uma outra pessoa, leia para mim dos versículos 8 a 14 do capítulo 6. Muito obrigado. Eu não sei quantos dos irmãos já pararam para tentar imaginar essa cena. E quando eu olho, irmãos, eu tento imaginar esse momento que acontece aqui, daquilo que Josué dá a ordem e daquilo que o povo faz. Porque o povo, diante dessa realidade, tinha a missão de cumprir com as ordens desse comandante. Mas na minha opinião, irmãos, quando eu olho para esse momento do texto em que eu ouço Deus ordenar isso e o povo fazer cumprir isso durante esse período, eu não tenho como não enxergar aqui um medo que tomava essa cidade. Jericó estava amedrontada com o poder de Deus. Era algo tão... Essa fé obediente demonstrada pelo povo aqui era algo tão impressionante que atordoou o povo de Jericó. Eles estavam completamente controlados pelo seu próprio medo desse Deus dos israelitas, que eles não tiveram nem a capacidade de sequer se apresentarem nos muros para tentar matar alguns dos israelitas com alguma flecha. Eles estavam imobilizados. Meus irmãos, a fé obediente atordou as pessoas ao nosso redor. Não tenham dúvida disso, porque é isso que acontece quando nós, que somos o povo de Deus, demonstramos diante da nossa vida a realidade de uma fé obediente. As pessoas ficam atordoadas, porque elas não sabem o que pensar. É isso que o povo de Jericó estava passando agora. Poxa, olhar para aqueles povos, imagina você dentro de Jericó, nesse momento, e preocupados com um ataque iminente de Israel, e do nada você começa a ouvir um som de uma trombeta. Talvez você pense, poxa, o que esse pessoal está fazendo? Deve ser uma trombeta de guerra. E aí talvez a pessoa fosse até o muro e olhasse.
aqueles homens de Israel carregando uma arca, tocando uma trombeta, mas simplesmente rodeando Jericó. E fazem isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias. E eles não esboçam nenhum ataque contra o povo de Israel. A fé desse povo aqui, nesse momento, teve esse poder de atordoar a nação de Jericó. Da mesma forma, hoje, irmãos, nós temos o privilégio de, por meio de reconhecer o poder de Deus, exercermos uma fé obediente que tem a capacidade de atordoar pessoas à nossa volta. Eu estava conversando com um pastor a respeito da mensagem. Eu falei, pastor, uma coisa que me lembra muito é essa situação que está acontecendo aqui agora, dessa fé obediente, atordoar as pessoas ao nosso redor. Eu me lembro de um momento em que eu vivi lá no Rio, onde num acidente terrível morreram 2 membros da nossa igreja lá e a sua filhinha recém-nascida também. E nós fizemos o culto fúnebre lá e o culto foi um louvor a Deus. Cantamos músicas, como pessoas próximas a essas, sentimos a tristeza, o sofrimento da própria família também que ficou, mas para as pessoas à nossa volta foi algo atordoador. Eu ouvi os comentários das pessoas que estavam lá, que não eram crentes, e elas falavam assim, que loucura isso. Eu vim para um velório e a igreja está cantando. Eu vim para me despedir de uma pessoa que eu conheço e eles estão celebrando a Deus. A fé obediente atordoa as pessoas à nossa volta. Não somente nesses momentos de tristeza, mas em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Da mesma forma como aconteceu aqui. Precisamos apresentar essa fé obediente com o objetivo de glorificar a Deus, mas de manifestar esse poder de Deus às outras pessoas, a ponto delas serem atordoadas por esse poder. Mas a história continua. E nós vamos ver então nos versículos de 15 a 21, como o povo recebeu. Como o povo recebeu essa ordem dada pelo Senhor. Alguém, por favor, leia dos versículos 15 a 21. Obrigado. Antes de comentar a respeito desse texto, eu preciso falar uma coisa, irmãos. Muitas pessoas olham para esse texto e pensam, nossa, que coisa horrível. Como que um Deus bondoso manda exterminar uma cidade inteira? Mas é algo, irmãos, que nós precisamos ter em mente. É que esse momento onde a nação de Israel estava conquistando a terra do Egito,
ele servia para o cumprimento da promessa do Senhor a Israel, mas servia também como disciplina ao povo cananita, porque eles foram contrários a esse Deus. Eles se rebelaram contra esse Deus no sentido de que não quiseram reconhecer. E por conta disso, eles foram, sim, eliminados da face da terra, para a glória de Deus, porque isso correspondia à vontade do Deus de Israel. Não se trata aqui de um genocídio por interesses próprios, mas uma disciplina da parte de Deus contra aquela terra. Deus estava usando Israel como instrumento, como espada contra essa nação, para que eles pudessem experimentar a disciplina do Senhor, a ira do Senhor contra aqueles que praticam a iniquidade. Esses povos cananitas, eles adoravam os seus deuses, oferecendo as suas crianças em sacrifício vivo. Eles adoravam os outros deuses. Eles adoravam por meio da própria prostituição. E tudo isso era contrário à vontade do Senhor. E por isso Deus executa esse juízo nesse momento, cumprindo a promessa feita a Abraão, mas também como disciplina a esses povos. É isso que nós precisamos lembrar quando nós lemos esse momento desse texto. Mas diante desse texto, como a gente viu agora nos versículos 15 a 21, diante da fé obediente do povo, vemos nesses versículos a queda dos muros e a destruição de Jericó. Mas algo também que é muito importante notarmos aqui, nesse momento, são as duas ordens que Josué dá ao povo. Ele fala para o povo: assim que vocês entrarem, vocês precisam lembrar do seguinte, da promessa que fizemos para Raabe e sua família. Então vocês vão cumprir com essa promessa, poupando somente Raabe e toda a sua família que estiver na sua casa naquele momento. Qualquer um da família de Raabe que estiver fora da casa será eliminado, como também prometemos a ela. Então essa é a primeira ordem, mas a segunda ordem nos chama a atenção porque diz respeito àquilo que seria consagrado, entregue a Deus. E isso Josué fala que eles deveriam deixar os despojos da guerra e consagrá-los a Deus, porque pertenciam a Ele. E quando eu olho para isso, irmãos, não tem como a gente não perceber que naturalmente, numa batalha, quem fica com os despojos é quem venceu. E quem recebe a maior parte do despojo é aquele que batalhou. Então Deus dá uma ordem muito específica para Israel. Eu quero que vocês compreendam o seguinte: não foram vocês que venceram a batalha. Foi eu que ganhei a guerra. Eu que intervi nessa batalha. Foi a minha mão que conquistou Jericó. Não se esqueçam disso. E vocês vão se lembrar disso pelo fato de que vocês vão trazer à casa do tesouro do Senhor toda a prata, todo o ouro, bronze, ferro, todos os utensílios valiosos. Vocês vão trazer à casa do Senhor como consagração. Ou seja, tudo aquilo que está designado para Deus se torna automaticamente condenado para qualquer um que tente tomar de Deus. E é isso que o povo precisava compreender. Essa ordem de deixar os despojos para Deus precisava relembrar a Israel quem que venceu a batalha. Para que eles não se vangloriassem, para que eles não enchessem os seus corações, mas para que eles compreendessem que a fé obediente deles permitiu o privilégio de que eles fossem usados como instrumento do Senhor para a glória desse Deus. Esse é o valor de uma fé obediente. E por isso, então, Israel toma os despojos e entrega ao Senhor como forma de reconhecimento. De fato, foi o Senhor que venceu a batalha.
Por último, irmãos, nos versículos 22 a 27, nós vemos as considerações finais de Josué. Josué diz assim, nos versículos 22 ao 27, eu vou ler. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces, ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém? Esses últimos versículos revelam aquilo que aconteceu posteriormente à conquista da cidade de Jericó. E eles revelam algumas coisas históricas que precisavam ser ditas, como, por exemplo, o fato de Raabe e sua família não estarem, a princípio, incluídos no acampamento de Israel. Eles vêm a ser colocados posteriormente, como o próprio Josué relata aqui, que eles vivem até hoje com os israelitas, mas no início, quando ela foi retirada de Jericó, ela não ficou no acampamento de Israel, pois ela precisava ainda passar um processo. Mas tudo isso para a glória de Deus. E isso a gente vê, então, a fé obediente, o valor dessa fé obediente para Deus. Meus irmãos, Deus queria ensinar isso para o povo. Queria que eles compreendessem o quanto uma fé obediente tem valor para esse Deus. Da mesma forma, hoje, irmãos, nós precisamos entender isso. Que isso não é uma atitude restrita ao povo de Israel naquele momento, mas ela é aberta para todos aqueles que são filhos de Deus. Deus deseja que nós apresentemos a Ele uma fé obediente. Uma fé que, diante das dificuldades, ouve a voz do Senhor e acata a voz do Senhor. Não duvida, não questiona, mas obedece. É essa fé que precisamos ter. Diante dessa realidade, irmãos, dessa história que acabamos de ouvir, do relato da conquista de Jericó, eu penso em duas aplicações diretamente para nós no dia de hoje. Meus irmãos, não existe a possibilidade de experimentarmos o valor que essa fé obediente tem, sem que antes haja um real reconhecimento de quem Deus é e do seu poder. Não existe. Josué não teria a capacidade de, por si mesmo, apresentar uma fé obediente sem que ele conhecesse a Deus e reconhecesse o seu poder. Não teria como, irmãos. Alguém que não crê em Deus, alguém que não entende que Deus é Deus, o poderoso, o criador de todas as coisas, não tem como essa pessoa apresentar diante de Deus uma fé obediente. Isso só é possível para aqueles que de fato o reconhecem como Deus. E isso, irmãos, é importante que a gente defina, porque hoje existem muitas pessoas que acham que falar coisas boas a respeito de Deus corresponde a reconhecê-lo como Senhor e poderoso.
Mas como a gente já viu em capítulos anteriores de Josué, reconhecer que Deus é grande é muito mais do que necessariamente temê-lo. Porque nós vimos então no capítulo 2 o exemplo de Raabe. Raabe declarando ali, olha, para os espias, nós temos ouvido falar a respeito de vocês. Nós sabemos que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho. Nós sabemos que o Deus de vocês entregou Seom e Og na mão de vocês, os reis amorreus. Nós sabemos que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mas interessantemente, somente Raabe foi poupada. O restante do povo se abateu. O abatimento diante do poder de Deus não corresponde necessariamente a alguém que de fato reconhece quem Deus é. Talvez eles pudessem ter falado, o povo de Jericó, talvez eles tivessem bradado, olha, não existe Deus comparado ao de Israel. Mas ao invés disso gerar uma alegria e uma satisfação com o fato disso ser verdade, como aconteceu com Raabe, isso não aconteceu com o restante do povo de Jericó. Então, falar coisas boas a respeito de Deus não corresponde a reconhecê-lo como, de fato, Deus e Todo-Poderoso. Reconhecer a pessoa e o poder de Deus é ter a mesma atitude que houve em Josué, que houve em Raabe, que houve no povo de Israel, que ouviu a voz do Senhor e atenderam. Ouviram aquilo que Deus falou e obedeceram. Isso corresponde a viver uma vida de fato reconhecimento do Senhor. É ter certeza de que a vitória procede do Senhor e não de nós. Isso é uma coisa que nós falhamos muitas vezes. Oramos pedindo a Deus para que Deus nos direcione nas nossas vidas, para que possamos tomar atitudes corretas. E quando conseguimos alcançar aquilo que queríamos, que desejávamos nos nossos corações, que colocamos em oração diante do nosso Deus, nós falamos que alcançamos pela nossa própria força, pelo nosso próprio poder. E deixamos de reconhecer que foi Deus que conquistou para nós. Precisamos então, irmãos, rever o nosso conceito de reconhecimento de quem Deus é. Para que possamos então dar a glória a Ele devida. Certamente essa foi uma ordem dada por Deus que não foi fácil para o povo de Israel obedecer, nem para Josué, o seu líder, obedecer. Mas o que ajudou a tomar a decisão, que reflete uma fé obediente, foi o fato de que tanto Josué quanto a nação de Israel sabiam quem Deus era e qual era o poder de Deus. Por isso ele podia sim conquistar a terra dando voltas. Ele podia sim conquistar Jericó dando um grito. Como ele poderia também ter conquistado Jericó com um estalar de dedos. Eles criam nisso. Reconheciam quem era Deus e o seu poder. A segunda lição que eu tiro para nós nessa noite, irmãos, é que essa história da conquista de Jericó precisa nos fazer entender que só se vence batalhas nas nossas vidas por meio de uma fé obediente, e por isso ela é valiosa para Deus. Porque nós, como crentes, não podemos cair no erro de que nós alcançamos o favor de Deus, nós constrangemos Deus a agir em nosso favor porque somos obedientes. Não é isso. A fé obediente pressupõe o privilégio de fazer parte dos planos de Deus e não o contrário. Ter uma fé obediente nos dará vitórias, sim, porque ela demonstra um real reconhecimento de quem Deus é. E por isso Deus não é constrangido a nos abençoar. Ele nos abençoa por graça e misericórdia da parte dele. Às vezes, eu olho para a minha vida e é para a vida de muitos crentes.
E vejo uma triste acomodação em determinados momentos, irmãos. Muitas vezes essa acomodação que aparenta que nós já vencemos todas as batalhas que tínhamos para vencer. Sabe aquele momento em que você está bem com Deus, está vivendo um relacionamento muito bom com Deus, mas que em determinado momento isso te deixa com a guarda baixa, porque você acha que você não precisa mais lutar. E essa é a pior mentira que um crente pode acreditar, porque nós teremos batalhas todos os dias. Irmãos, não se esqueçam disso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que falou. Nós enfrentaremos batalhas todos os dias. Não existe espaço na vida do crente para ele ficar na rede tomando água de coco. Não tem férias. Conquanto ainda Deus nos dê momentos de tranquilidade, o crente não pode nunca abaixar a guarda. Não pode nunca crer que já venceu todas as batalhas que tinham para vencer. Porque se ele é crente de fato, ele continuará enfrentando desejos pecaminosos do seu coração. Ele continuará enfrentando uma batalha ferrenha contra o seu próprio pecado. Então não podemos, irmãos, abaixar a guarda. Não podemos dar a oportunidade para vivermos uma vida de tranquilidade quando temos muita coisa para lutar e guerrear contra. Meus irmãos, esse formato foi ordenado pelo Deus especificamente para que o momento, esse formato que eu digo é a forma como Deus definiu a conquista de Jericó, foi estipulado por ele, não como uma espécie de mandinga. Deus não está falando aqui para Israel e Josué fazerem isso como uma espécie de macumba, sei lá. Mas Deus ordenou esse processo para que por meio desse processo Israel demonstrasse uma fé obediente diante de Deus, que não duvida do poder dele, que não duvida e não questiona das suas ações, das ações de Deus. O povo se dispôs. O povo se dispôs a lutar contra os seus adversários, nos termos do Senhor e não nos deles. Porque talvez tivessem outras estratégias que eles poderiam explorar. Mas eles entenderam que deveriam lutar da forma como Deus designou que eles deveriam lutar. O povo de Israel creu e obedeceu na voz do seu comandante. E por isso, recebeu da parte de Deus o privilégio de poder participar das bênçãos que o Senhor tinha para Israel. Meus irmãos, Deus continua a nos ensinar constantemente a respeito de obediência. Deus continuará nos ensinando constantemente a respeito dessa fé obediente. Porque todos nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos aceitar outra atitude que não seja a obediência a Deus. Sabemos que somos falhos. Reconhecemos que somos pecadores. Mas teremos que lutar sempre para apresentarmos uma vida que demonstre e evidencia uma fé obediente. O quanto a nossa obediência hoje, irmãos, às ordens do Senhor, tem honrado a Deus e atordoado as pessoas à nossa volta. Fica essa pergunta para os irmãos. Para todos nós nessa noite. O quanto a nossa obediência às ordens do Senhor tem honrado a Deus e atordoado as pessoas da nossa volta.
cremos que precisamos exercer essa fé obediente. Amém? Então que a gente haja assim, para a glória de Deus e para o nosso bem. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa noite, por ouvirmos mais uma vez a respeito de obediência, a respeito do valor dessa fé obediente que vimos aqui, apresentada pelas pessoas do povo de Israel. E Deus, diante disso, Pai, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a enxergar a nossa vida e perceber, Senhor, se temos apresentado de fato uma fé obediente. Senhor, a minha oração é que o Senhor nos capacite a compreender o valor dessa fé obediente. Que a gente possa compreender que não podemos apresentar uma fé obediente sem que haja um reconhecimento real do teu poder e de quem o Senhor é. Da mesma forma, Senhor, eu te peço que o Senhor nos capacite a exercer essa fé todos os nossos dias, Pai. Para que por meio dela, Pai, pessoas venham a conhecer o teu poder. Que por meio das nossas vidas, pessoas venham a entender o quão grande é o teu poder, o quão grande o Senhor é nas nossas vidas. Senhor, nos ajude a, por meio dessa fé obediente, promovermos um grande impacto nas pessoas à nossa volta. Que o Senhor seja honrado em tudo, Senhor. Que essa fé obediente não seja uma barganha, uma troca que fazemos com o Senhor, mas que seja fruto de um reconhecimento do privilégio que é poder participar, ser instrumento usado nas tuas mãos para os teus próprios planos, Deus. Que em tudo as nossas vidas honrem a Ti. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação e a comunhão com o Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se sentar, irmãos. Tenham o seu momento de oração silenciosa. Eu estarei à porta para recebê-lo.